O verão costuma ser sinônimo de praia, sol, calor, mas esses dias de mais calor requer alguns cuidados. E para falar sobre os cuidados com o corpo durante esse período, nós convidamos a nutricionista Kedma Feitosa e também a fisioterapeuta dermatofuncional Edilane Medeiros. E você de casa, como sempre, também é nosso convidado. O Camaçari em Debate está no ar. E para iniciar o nosso programa, eu gostaria que Kedma esclarecesse para a gente se nesse período de verão é necessário fazer alguma mudança nos hábitos alimentares. Explica para a gente isso. Alimentar, mas muito mais relacionado com a hidratação, a ingestão de líquido, né? Porque eu acredito que a alimentação deve ser contínua, né? Em todas as estações, as 4 estações, mas devemos dar um enfoque maior nos líquidos, né, na ingestão de líquidos no período do verão, por conta do calor mesmo. Calor aumenta a temperatura corporal e com isso faz com que a gente desidrate um pouco mais. Então a hidratação é de fundamental importância. Água. A gente já perde muito líquido normalmente no dia a dia e nesse período Sim, a gente perde ainda muito mais. Com certeza. E quanto aos cuidados com a pele, também devem ser redobrados, Edilane? Sim, nessa época do ano é de fundamental importância que os cuidados redobrem, né? Ingestão de água é muito importante nesse período porque tem uma desidratação muito grande. Evitar os banhos quentes por conta do ressecamento da pele. Utilizar protetor solar diariamente, de preferência a cada 2 em 2 horas devido à temperatura estar muito quente. No caso, as pessoas de qualquer tipo de tonalidade de pele, elas devem usar um protetor, porque tem gente que fala assim, você que é clarinho tem que usar protetor, mas quem é mais moreno também precisa, não é isso? Sim, com certeza. Independente do tom da pele, é necessário utilizar protetor solar. E para cada tipo de pele existe um protetor solar específico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pele muito oleosa, ela deve usar um protetor com um veículo em gel ou gel creme. Lembrando que o protetor, ele também, o mesmo que é usado no corpo, pode ser usado na face. O problema é que a face tem poros dilatados, então requer um cuidado maior. Então, normalmente, eu sempre indico um protetor facial para a pele por conta disso, né? Por conta dessa pele da face receber uma exposição maior, por conta de toda hora o paciente está levando a mão ao rosto, por conta da oleosidade que a pele tem. Então, normalmente, para a face, eu sempre indico um protetor diferente do corpo. Interessante. E em relação à alimentação, a gente já ouviu da nutricionista que precisa sim ter algum tipo de mudança, principalmente em relação à ingestão de líquido. Mas no caso a troca de frio, de quente por frio também é válida ou não conta muito? Do frio, a temperatura da água, é isso? Isso, de substâncias quentes. Por exemplo, leite quente, você já toma um leite gelado, isso também implica ou só o líquido em si já ajuda? O líquido, a temperatura sim, logicamente que vai influenciar. O gelado vai ser melhor, porque vai refrescar. Até psicologicamente isso vai ter um impacto melhor, mais positivo. Mas a hidratação deve ser com água livre. Quando eu falo água livre, deve evitar as sucos, chás, refrigerantes, né? Isso não vai, a depender do que contenha nessas bebidas, não vai levar à hidratação e sim à desidratação. Vai depender do teor de sódio que essas bebidas vão ter. Então, a água livre é o fundamental, é o mais importante. No caso da pele das crianças, Edilane, o cuidado deve ser redobrado, já que ainda é mais sensível do que de um adulto? Sim, para a pele da criança é ideal que as mamães comprem um protetor, um filtro solar específico para a criança, de uma linha infantil, e tenham maior cuidado com a questão de uma blusa específica para a questão do sol, usar óculos, usar um boné específico também, e sempre estar com um guarda-sol específico para estar protegendo e evitar horários mais quentes. No caso de manhã, a preferência para levar as crianças para praia? Antes das 9, por conta da temperatura estar alta, e após as 16 horas.
Agora, uma coisa interessante que a Kedma falou em relação aos sucos. Então, é uma ilusão você sair com a garrafinha de suco e, às vezes, achar que aquilo ali já conta como uma ingestão de líquido, dependendo do suco. Contar como ingestão de líquido, sim. Mas se esse líquido vai hidratar o seu organismo, é um outro setor. Porque ali ele vai ter substâncias, glicose, frutose, né, por conta das frutas, vai ter sais minerais, que é importante sim para o organismo, principalmente se houver, se a pessoa já estiver desidratada, a reposição hidroeletrolítica, que a gente chama, que é água mais sais minerais, isso vai ser importante sim. Mas não substituir a água por bebidas, como chás, sucos. A água, a gente deve fazer o cálculo de ingestão de água independente de bebidas. E quem vai para a praia, por exemplo, e só toma refrigerante? Quais são os danos que ela pode estar causando à saúde? Nossa, desde o consumo excessivo de açúcar, né, que os refrigerantes têm bastante açúcar, e se for o diet ou light ou zero, que é isento de açúcar, mas tem um mix de adoçantes e que na composição desses adoçantes vão ser riquíssimos em sódio, você acaba aqui precisando muito mais de líquido, muito mais de água do que você possa imaginar. Então é uma bebida que pode estar sim lhe desidratando do que hidratando. E a sensação de refrescância quando se está na praia ou tomando um refrigerante ou tomando um álcool ou a cerveja é uma sensação de frescor por conta da temperatura desse líquido, mas isso não significa dizer que vai estar hidratando o organismo. A ingestão dessas bebidas também colabora, Edilane, no caso, para o ressecamento da pele? Com certeza. A ingestão de refrigerante causa um dano terrível à pele. Eu recebo várias pacientes, principalmente as mais novas, que não têm um esclarecimento tão grande, que fazem ingesta muito grande de refrigerante. E aí você vê um tecido flácido, você vê um tecido sem vigor, você vê um tecido com um aspecto envelhecido e fora que causa muita celulite, né? Então, assim, eu acho que hoje o refrigerante é o terror das mulheres por conta das celulites. E quanto aos sucos, existem também os sucos industriais. É preciso também estar atento a buscar o suco da própria fruta, sim, da polpa? Com certeza. Melhor o suco, se comparar a Kedma, o que é que você me sugere, o que é que você me orienta? É melhor, eu não tenho tempo de estar fazendo o suco, de estar coando esse suco, enfim, o que é que você me sugere? É melhor você utilizar o suco da polpa, até mesmo você fazer a própria polpa em casa, cortar a fruta, não precisa liquidificar. No congelador. Exato, e utilizar essa fruta do que os sucos industrializados, que pode ter tudo menos o suco de fruta. Né? Os sucos industrializados é assim, se você for ler o rótulo, você vai ver que tem de tudo, um pouco. Mas o suco da fruta é frações mesmo de suco da fruta. No verão, no caso, a procura por profissionais voltados para essa área, como a dermatofuncional, aumenta nesse período? As pessoas buscam mais cuidar, já que vão, enfim, se apresentar mais publicamente, seja nas praias, nas piscinas, nos clubes? Como é que funciona isso, Edilane? Sim, a procura nessa época do ano é bastante grande, né? As mulheres vêm muito querendo estar com o tecido mais firme, estar com o tecido mais hidratado, retirar todas as celulites. Até porque a exposição nessa época é muito grande, também tem a questão do carnaval, das festas, das viagens. Então, assim, a busca cresce muito. Agora é importante, no caso, Kedma, estar atento a esses cuidados durante todo o ano, porque às vezes a gente tenta compensar tudo de última hora e, enfim, não consegue alcançar resultados tão satisfatórios como aquela pessoa que se dedica o ano inteiro, não é mesmo? Sim, com certeza. E o cuidado, como eu disse, deve ser contínuo em todas as estações. Né? A preocupação com a alimentação, a preocupação com a pele, com a estética é importante. Para a autoestima, né, de fato, uma pessoa com a estima elevada, essa pessoa vai ser muito mais feliz porque ela vai se aceitar, isso é fato. Mas o cuidado com a alimentação, a prática de atividade física deve ser contínuo, deve ser o estilo de vida, deve determinar o estilo de vida da pessoa. Tá? E não somente um único momento. Eu vou me preocupar no verão, até porque não tem resultado. Né? O resultado é muito... É de Cinderela. Exato. Né? Não é... Vou começar daqui a
vou começar hoje porque daqui a 30 dias, daqui a 45 dias, daqui a 2 meses eu quero ir para o carnaval, eu quero colocar o croppedzinho, ir para o camarote, ou então ir para uma festa, enfim, as coisas não acontecem dessa forma. Até porque se acontecer, a mudança da alimentação ela tem que ser muito drástica, a pessoa não consegue manter essa alimentação por muito tempo, às vezes lança mão de algumas substâncias que não são interessantes, que pode causar danos a médio e longo prazo, no momento até que não, mas de médio a longo prazo isso pode acontecer. E assim, quando passa tudo isso, o furdum, sua festa, tudo isso, acaba que retornando ao peso, ou quem sabe até pior, porque aí vai, por conta de um processo de restrição muito grande, a pessoa vai compensar isso depois, ela vai comer muito mais carboidrato, ela vai comer muito mais açúcar, porque ela está compensando aquele período de restrição. Então, o interessante é manter sempre nas 4 estações. Quanto a essa questão de manter, enfim, esse efeito elástico, também tem uma causa horrível para o corpo. Horrível para o corpo. É assim, o que a doutora Kedma falou é muito importante, porque não basta só se cuidar no verão, você precisa se cuidar nas 4 estações, porque o nosso corpo, a gente tem uma queda abrupta muito grande de colágeno, de elastina, então assim, você tem que estar o tempo todo se cuidando, não basta só chegar o verão e eu vou na dermato, eu vou fazer um tratamento estético, não, é necessário que você tenha esse cuidado, principalmente com a alimentação é a base, é o fundamento de qualquer coisa, porque assim, se eu pego uma paciente que ela não está se alimentando bem, que ela não está fazendo ingesta de um bom carboidrato, uma boa proteína, uma boa fibra, eu não tenho um resultado muito satisfatório no meu tratamento. Então, assim, eu sempre foco com as minhas pacientes a alimentação, né? Eu falo, você tem que procurar um nutricionista, você tem que fazer um acompanhamento de uma alimentação boa, balanceada, para que a gente tenha um efeito muito mais rápido no tratamento. Porque na dermato a gente não consegue fazer milagre, o paciente também tem que ajudar a gente, o paciente tem que estar ali firme, né? E fazendo tudo da forma mais correta possível, para que não venha ter essa quebra da elastina muito grande, para que a gente não venha ter um tecido deformado, para que a gente não venha ter uma ruga muito recente. Então, assim, a alimentação é fundamental, tem que fazer, tem que procurar um bom profissional e tem que estar sempre o tempo todo ligada no que é bom ingerir e o que não é. E com relação ao colágeno, né, hoje em dia a alimentação que mais danifica, o que mais faz com que você oxide esse colágeno é o açúcar. Na verdade, hoje é muito estudado a glicação. Então, o que é a molécula de açúcar que vai se ligar ao tecido e que vai fazer com que você tenha lesão. Nível celular, colágeno, isso é muito, vai perder, você perde muito com isso. Então, o açúcar ele deve ser evitado, o carboidrato em si deve ser reduzido, né, por conta do fator lesão que isso vai ocasionar no tecido celular. E esse açúcar ele está presente muitas vezes onde a gente nem imagina. Exato. Eu acho que quando a pessoa me procura no consultório e fala assim, Kedma, mas o que tem carboidrato? Eu falo, é melhor você perguntar o que não tem. Né? O que não macarrão, tem. Por exemplo, a gente não imagina. Tem. Então, o que não tem carboidrato? As carnes, de forma geral, salvo se tiver ainda o glicogênio muscular, porque se tiver o glicogênio muscular nessa carne vai ter o carboidrato, mas enfim, as carnes de modo geral, as gorduras, óleos, as oleaginosas têm um pouquinho, mas eu posso considerar que é livre de carboidrato. Então são esses alimentos que têm uma menor quantidade ou zero carboidrato. O restante é tudo carboidrato. Então o que a gente precisa fazer é controlar o consumo desses alimentos, né? Tanto por questões estéticas quanto por questões de saúde, né? Hoje é muito batido nos trabalhos, nas publicações, a questão do consumo do açúcar. E não fala aquele açúcar de mesa, né? Que você vai pegar para adoçar um café, adoçar um suco, mas o carboidrato que está ali mascarado num arroz, num macarrão, numa massa, no excesso, mas eu vou fazer uma dieta, vou utilizar frutas o dia todo. As frutas, elas têm a frutose. Elas vêm? Exatamente. Então, que é um açúcar. Então, tem que ser um consumo controlado, né? Consumir de tudo um pouco, mas que esse volume de carboidrato seja adequado com o peso de cada um, com a necessidade de cada um. Bom, nesse bloco a gente já aprendeu que realmente são necessárias algumas mudanças nos hábitos durante esse período, mas a gente ainda precisa saber quais são os alimentos mais indicados para o verão. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí.